O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Meu amado irmão, minha irmã, bom dia. 8 de janeiro, quinta-feira, estamos começando mais um dia na presença de Deus, agradecendo a Ele pelo dom da nossa vida, pela graça de acordarmos, por estarmos aqui respirando, pelo pão que Ele coloca sobre a nossa mesa, por todas as graças que constantemente o Senhor derrama sobre nós. Muitas das vezes, até que nem lembramos de agradecer. Hoje, começamos esse dia com o coração grato, se conectando a Deus e preparando para ouvir e acolher o Evangelho, que é a palavra do próprio Jesus, que hoje nos traz através do livro de Lucas, capítulo 4, versículos do 14 ao 22. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito Santo. E é essa força do Espírito que moveu, que movimentou Jesus, que fez ele fazer tudo o que ele fez, falar tudo o que ele falou, curar, salvar, acolher, andar sobre as águas, multiplicar o pão, fazer o aleijado andar, o cego enxergar. Tudo isso ele fez com a força do Espírito. E é com essa força do Espírito que eu quero começar todos os meus dias. É com a força e impulsionado pelo Espírito Santo que eu quero começar a minha jornada. Ao acordar, eu quero ter esse momento de poder me conectar com Deus e pedir: Vem, Senhor, vinde Espírito Santo, conduz a minha língua, conduz os meus passos, conduz as minhas atitudes. Foi assim que deu certo com Jesus e é assim que vai dar certo para mim e para você. Jesus entra na sinagoga como de costume, e Jesus frequentava o templo. Aqui já traz uma grande lição
para aquelas pessoas que falam sempre, né? Eu rezo em casa. É importante a gente orar assim em casa, mas é muito importante a gente se conectar na comunidade, ir ao encontro do Senhor, ouvir a sua palavra, se alimentar da sua palavra e se alimentar também do altar, do pão da Eucaristia. Jesus frequentava o templo, ia na sinagoga, ensinava e deixou esse grande exemplo para nós fazer o mesmo. Mas hoje, de um modo especial, eu quero destacar essa leitura que ele fez, e quando ele encerra, ele escandaliza muitos, porque ele diz: hoje se cumpriu a Escritura. Ele leu um trecho do profeta Isaías, que é lindo, é muito forte e é muito poderoso. E eu gostaria de ler novamente, para que a gente possa meditar cada palavra dessa leitura que ele fez, antes de fechar o livro e entregar. Começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Aquilo que eu falei, Jesus era movido pelo Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou, ou seja, nós somos consagrados, devemos ser consagrados pelo Espírito do Senhor, pelo Espírito Santo. E ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova, anunciar a boa nova. Aqui está a primeira missão minha e sua. É nosso dever anunciar a boa nova. E o que é, Cleison, a boa nova? A boa nova é a boa notícia. E o que é a boa notícia? É o Evangelho. É a palavra do próprio Jesus. É nosso dever. Nós fomos ungidos para anunciar boas notícias. A boa nova. A boa nova a quem? Aos pobres, aqueles que vivem na escuridão, aqueles que vivem na pobreza, na escuridão, na ignorância. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos. Olha aí, proclamar a libertação àqueles que estão cativos, que estão presos, aprisionados em sentimentos, emoções, em situações, libertar os cativos. Aos cegos, a recuperação da vista, aqueles que não estão enxergando, e para libertar os oprimidos, para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois ele fechou o livro, entregou e disse a todos que estavam ali na sinagoga, né? Hoje se cumpriu essa passagem, ou seja, ele se apresenta naquele momento na sinagoga, de fato, como o Messias que havia de vir. E ele veio. E para mim e para você, que acolhemos e recebemos, o nosso sentimento é como foi encerrado, né? Com amor, com respeito, com admiração, porque as palavras do Mestre são sempre palavra de sabedoria, palavra que cura, que salva e que liberta. E eu desejo para você que nessa quinta-feira, 8 de janeiro, você sinta verdadeiramente o Espírito Santo de Deus te dá força, coragem e ânimo para que você tenha um dia abençoado e que você siga e faça sempre a vontade de Deus. Deus te abençoe, meu irmão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.